Faz tempo que eu quero escrever essa carta, mas não me sentia preparada devido às circunstâncias de um trauma que eu sofri. Agora, recuperada do trauma, me encho de coragem e conto uma história que lamentavelmente aconteceu comigo. Casei-me com Diego e confesso que o começo do casamento foi maravilhoso. Ele muito apaixonado por mim. Não sabia o que fazer para me agradar. Porém, o tempo foi passando, os anos foram passando e aquela felicidade foi se transformando numa rotina. E eu fui percebendo que ele estava meio que se enjoando de mim. Eu já não satisfazia como no começo do nosso relacionamento. Ele já não me procurava mais com aquela frequência e andava muito desanimado. Foi quando então, e a mulher sente quando o homem está mudando, a mulher percebe nas entrelinhas os pequenos sinais de que alguma coisa está acontecendo. Então, vamos procurar saber o que está acontecendo. E foi então que, aproveitando que ele estava dormindo, eu decidi fuçar no celular dele. Sabe, aquela coisa de ficar olhando o celular? Estava dormindo mesmo, estou olhando, e para minha surpresa, eu peguei uma mensagem em que ele comunicava a um amigo, uma mensagem dele para um amigo, assim, que ele tinha transado com uma amiga do trabalho e que agora estava com muito medo. Nossa, eu já tinha visto várias mensagens aqui, ali, acolá, né, tal, mas de repente chega essa mensagem pro amigo dele. Rapaz, eu tô preocupado pra caramba. Eu transei com uma amiga lá do trabalho, uma colega, eu tô com muito medo. O que você acha que eu devo fazer? Ele perguntando pro amigo. Mas aí o amigo pergunta, mas por que tanto medo, né? Porque é o seguinte, eu descobri que ela é soro positivo. Ou seja, diante daquela mensagem para o amigo em desespero, ele desesperado, ou seja, ele havia me traído e pior, sem se cuidar, sem usar camisinha, sem usar preservativo. E a moça, ele descobriu soro positivo. Eram 2 horas da manhã. Eram 2 horas da madrugada. Eu não aguentei. Quando eu vi aquela mensagem dele para um amigo, o que eu faço? Eu estou desesperado, eu transei com uma colega lá, agora descobri que ela é soro positivo. Eu fiquei assim, sem fôlego, sem ar. Quer dizer, a mulher quando sente que alguma coisa existe, existe mesmo, mas só que você não imagina que vai ser nessas proporções. Eu voltei para o quarto, eu estava na sala, fui para o quarto, peguei aquele celular, joguei na cabeça dele, ordinário, sem vergonha, e chamei ele filha daqueles nomes, sabe? Seu filha, sabe? Ele acordou assim, o que está acontecendo? O que está havendo? Olha, eu joguei com tanta força o celular, mas com tanta força que o celular espatifou, porque bateu na cabeça dele, caiu no chão, e comecei a gritar, vagabundo, sem vergonha, você não vale nada, você vai embora agora, você vai sair agora de casa. Desesperado, mas o que foi, Diana? O que foi? O que você está fazendo? O que você está gritando? O que você está falando? O que aconteceu? Você me traiu, sem vergonha. Você me traiu, seu vagabundo. Você me traiu, me chifrou com uma amiga do seu trabalho. E agora você está aí todo desesperado, falando com o teu amigo que ela é soro positivo. Você vai sair agora, nessa hora, agora, nesse momento de casa. Você é um ordinário, você é um sem vergonha. E olha, eu vou fazer uma desgraça na sua vida. Além de me trair, ainda não se cuida, ainda não se protege. Sai já da minha cama, sai já da minha casa. Peguei roupas dele,
joguei pela janela, mas doida mesmo, isso de madrugada, 2 horas, vizinhos inclusive abriram a porta, vizinhos abriram a janela para ver o que estava acontecendo, e eu gritava mesmo: é esse ordinário, é esse vagabundo que me traiu, que me chifrou, e ainda com uma pessoa soro positiva. Me desculpa, eu ia falar para você na hora certa. É que você leu a mensagem e eu estou preocupado, mas sinceramente eu não sei de onde eu tirei forças, eu não sei. Olha, eu não liguei para ele, tamanha era a minha preocupação, que além de ser traída, ainda poderia estar com AIDS, com HIV. Sinceramente, eu estava a ponto de matá-lo. Sai ou eu vou te matar. Sai que eu vou te matar. Vai embora antes que eu faça uma besteira. Rua, você não vale nada. Foi um verdadeiro escândalo naquela madrugada. Diego chorava, pedia desculpas. Eu tremia, eu também chorava, revoltado, eu gritava, eu não sabia nem o que fazer direito. Eu só que não queria ver ele na minha frente. Vai embora, sai. E de fato, ele pegou aquelas roupas que eu joguei pela janela e do jeito que ele estava de pijama, foi obrigado a sair. Ou ele saía ou eu o matava. Porque ser traída já é duro. Ainda pelo homem que você ama, pelo homem que, sabe? E ainda agora ele está com medo que foi infectado com HIV, com soro positivo. Os dias foram passando. Eu ia ver o que eu ia fazer na justiça, separação, essas coisas todas. Mas a primeira coisa que eu fiz foi alugar uma casa. Para sair da onde eu morava, para sair do bairro que eu morava, porque foi um escândalo, o bairro inteiro comentava. Então a primeira coisa que eu fiz, depois eu vou cuidar da parte da justiça, a primeira coisa que eu fiz foi sair daquela casa. Alguns dias se passaram quando eu mudei para essa nova casa. Acontece que nessa nova casa eu comecei a sentir que sempre tinha alguém me seguindo. Eu não quis mais saber de Diego. Eu não quis mais saber, quer dizer, eu agora só vou conversar com ele através de advogado, através de justiça. Mas esses primeiros dias eu não quis saber dele, não quero nem saber, ele que viva a vida dele, e eu vou agora cuidar da minha saúde para ver se eu estou infectado ou não, sabe, se eu fui contaminado ou não, e depois eu penso o que eu vou fazer. Mas agora, nesses primeiros dias, eu não quis saber dele, eu só pensava em ver o que tinha acontecido comigo, se eu tinha sido, de repente, contaminada. Agora, morando nessa nova casa, eu tive que sair daquele bairro, eu queria ficar longe de tudo aquilo que aconteceu. Morando nessa nova casa, eu comecei a sentir algo estranho, algo muito estranho. Um dia dormindo, eu senti uma sensação horrível, até o momento em que eu não conseguia mais me mexer. Eu não conseguia levantar os braços. Eu fiquei imóvel, ou melhor, paralisada. Foi então que eu senti uma presença bem do meu lado. Veja como é a vida. Veja como é a vida. Eu fuçando no celular do meu marido, porque ele vinha diferente comigo nos últimos tempos. Descubro uma traição, ele se aconselhando com um amigo, ele pedindo conselho para o amigo o que ele devia fazer, porque ele saiu com uma colega e a colega ele descobriu que era soro positivo. Acabei com um casamento naquela madrugada. Eu tive que sair daquele bairro devido ao escândalo que aconteceu. Estou morando nessa casa que eu aluguei, e é nesta casa que eu estou sentindo algo pesado, como se uma presença ali do meu lado. Eu estou ali na cama, dormindo, e de repente me sinto assim, paralisada. Foi desesperador, até que eu senti o meu braço gelado. E o pior, eu senti um abraço gelado
Sim, me puxando fora da cama. Imagina você deitada, você passando por todo esse processo. Alguns dias demorou alguns dias até que eu conseguisse outra casa, mudasse. Estou lá nessa outra casa e de repente numa noite eu sinto uma presença de alguém, de alguma coisa no quarto. De repente um abraço gelado e me puxando fora da cama. Eu sem conseguir fazer nada, paralisada, sem conseguir me mexer. Mas aquele que na hora eu pensei, deve ser algum fantasma, não é possível, uma alma do outro mundo, me puxava para fora da cama. E de repente, não é que não só me puxou até a beirada da cama, e depois deu um empurrão, vamos dizer assim, e eu caí de bunda no chão. Eu caí de bunda. Foi quando então eu consegui me mexer. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu fui correndo para a cozinha, acendendo todas as luzes da casa inteira. Eu peguei uma faca, fiquei sentada ali na cozinha, sabe, até clarear o dia. Eu não conseguia mais voltar para aquele quarto. Alguma coisa, alguém me puxou até a beirada da cama, quando eu caí de bunda no chão, e foi quando eu então meio que pude voltar a me mexer. Corri para a cozinha, estou ali segurando aquela faca, meu coração batia tão forte, parece que ia sair pela boca, e eu fiquei ali sentada até o dia clarear. Tentei acreditar que tudo que eu tinha sentido não passava de um pesadelo, ou então de um estresse, né? De um estresse que eu venho sentindo depois de tudo aquilo que aconteceu. E me convenci que não passou de um pesadelo. E dei então mais uma chance para continuar na casa, porque a minha vontade, quando amanheceu o dia, era ir embora. Mas veja, eu nem bem entrei nessa casa, eu nem bem cheguei a morar nessa casa, eu já estou querendo ir embora. Deve ter sido algum pesadelo, deve ter sido algum estresse, deve ter sido todo esse processo que eu estou passando, não pode ser outra coisa. Alguns dias se passaram e eu, voltando do trabalho para casa, como de costume, fui tomar um banho. Deixei a água bem quentinha e logo formou aquele vapor no banheiro. Entrei até que eu vi, pelo vidro embaçado do box, uma silhueta. Como então eu moro sozinha, eu deixo a porta do banheiro aberta quando vou tomar banho, estou sozinha. E aquela figura, aquela silhueta que eu via pelo box embaçado, eu não conseguia identificar se era homem ou mulher. Então eu pensei, calmamente, aumentei o vapor do banheiro, deixando a água mais quente, peguei a roupa que estava em cima do vaso sanitário, sabe a tampa do vaso? Você fecha e coloca a roupa em cima. Peguei aquela roupa ali, mesmo com o corpo molhado, me troquei, peguei o celular que estava no bolso da saia, liguei para a polícia, eles me deixaram na linha até que chegaram, eles ficaram monitorando, eu ali na linha, tem gente aqui em casa, 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 eu vi a silhueta de uma pessoa. Nunca passei tanta vergonha. Arrombaram a minha porta, pois eu não saí do banheiro. Olharam em tudo, procuraram tudo, vasculharam tudo e nada. Não viram absolutamente nada. Aquela silhueta que eu vi pelo vidro embaçado do box simplesmente não existia, sumiu, desapareceu. E junto à polícia, o que eu podia dizer? O que eu podia falar? A não ser a vergonha. A minha vida de verdade estava indo de mal a pior. Além de maluca, né? Os policiais me chamaram, a senhora não está meio... né? Chamaram até de maluca. Naquela noite, também de madrugada, eu fui acordada novamente, sem conseguir me mexer. Os policiais foram embora, verificaram tudo
eu agradeci com a vergonha, até fui chamada de maluca, deixei passar mais algumas horas. Quando eu fui para a cama, eu pensei, eu devo estar muito estressada, muito, sabe? Quando eu deitei, mais ou menos 2:30 da manhã, 3 horas, que eu consegui cochilar, novamente eu consegui acordar e, gelada, apavorada, escuto no meu ouvido: você pode ter separado de mim, mas eu não vou deixar você. Meu coração disparou. Você pode ter separado de mim, mas eu jamais vou deixar você. Jamais vou deixar você. É nessa hora que, mesmo ali, novamente paralisada, sem conseguir me mexer, que eu consegui rezar uma Ave Maria. Eu consegui rezar uma Ave Maria. Novamente aqueles braços gelados me puxando, até que eu gritei: não! Depois desse grito, eu consegui pular da cama, fui correndo para a cozinha, acendi luzes e mais uma vez esperei o dia clarear, mas não saía do meu ouvido: você pode ter se separado de mim, mas eu jamais vou te deixar. No dia seguinte, assim que amanheceu, eu fui para um hotel. No hotel tudo foi mais tranquilo. Resolvi acessar o Facebook, que desde a separação eu não tinha mexido mais. E quando eu acesso o Facebook, quando eu ligo o notebook, a primeira surpresa: Diego havia morrido. Diego havia morrido. Sim, naquela noite ele saiu desnorteado, totalmente perdido, e um acidente de carro o matou. Aquilo cortou, aquilo explicou, vamos dizer, tudo o que estava acontecendo. Então, Diego morreu. Diego havia morrido. Era a alma de Diego, era o espírito de Diego. Procurei por um padre perto da onde eu morava, pedi para que ele viesse em casa, e o padre ali, como que tentando afugentar o espírito de Diego, só podia ser o espírito de Diego, o espírito do Senhor, espírito de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade, Virgem Imaculada, anjos, arcanjos e santos do paraíso, descei sobre esta casa, descei sobre esta irmã. Funde-me, Senhor, enchei-me de vós, utilizai-me, fazei com que eu expulse todas as forças do mal, aniquile-as, destrua-as, para que possa novamente voltar a paz na vida desta irmã, na vida desta família, desta casa. O padre falava outras línguas, rezava, mas desde então nunca mais senti qualquer presença da alma do espírito de Diego. Uma camiseta de Diego estava no colchão. Como foi parar é um mistério até hoje. Como a camiseta dele estava ali. Dei a camiseta para o padre e ele disse que iria rezar mais ainda para que Diego encontrasse o seu caminho, a sua paz. Aquela camiseta foi queimada pelo padre. Hoje faz 7 anos da partida de Diego. Sessão Líder, que saudade de você. A emoção do povo. Programa
Eli Correia. E fiquemos todos agora com ela. Sucesso! Roberta Tiepo. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Eli. Vamos pegar uma carona nesse Expresso, tá? Vamos pegar uma carona. Expresso Capital. Tchau, gente!